Os lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Projeto Adam, que é um novo filme de ação sci-fi da Netflix com Ryan Reynolds, que estreou nesta sexta-feira, dia 11. E olha, que grata surpresa, viu? Porque ele, apesar de ter o Ryan Reynolds, tem sim sua comédia, mas também tem momentos bem mais sérios que eu gostei muito de ver o ator. Enfim, vou falar de todos os detalhes desse filme aqui. Então eu vou iniciar o vídeo sem spoilers, caso você ainda não tenha tido algum contato com o filme, e depois falar com spoilers do que eu achei de forma mais abrangente, até para conseguir citar algumas cenas. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes aqui para vocês sabem. Em Projeto Adam, a gente acompanha o Adam em 2050 numa tentativa de voltar no tempo para confrontar o grande projeto do seu pai e também, né, ter as suas resoluções depois de alguns eventos que modificaram o direcionamento da sua história. Só que para ele conseguir fazer tudo isso, ele acaba precisando da ajuda da sua versão mais nova, que tem 13 anos, e a gente acompanha essa jornada dos Adams. A primeira coisa que eu preciso falar sobre esse filme é sobre o elenco, que por mais que seja simplificado, a gente tem rostos muito conhecidos, como é o caso do Ryan Reynolds, né, a Zoe Saldanha, a Jennifer Garner e o Mark Ruffalo. Inclusive, preciso falar aqui, né, pra quem é fã de Repente 30, não tem como não pegar a referência de Jennifer Garner junto com o Mark Ruffalo, que são um casal de novo. Inclusive, eles refizeram aquela cena deles dois no sofá juntinhos lá de Repente 30. Então foi um fanservice, vamos colocar dessa forma. Acho que foi bem proposital que eles fossem um casal de novo nesse filme, porque a gente vê que o filme se referencia bastante de outros. Por exemplo, em algumas cenas de ação, tiveram vários momentos, até mesmo por um movimento de câmera, não sei se é porque a gente tinha a Zoe Saldanha, mas com toda essa temática espacial e tudo mais, as lutas me lembraram bastante Guardiões da Galáxia, talvez também pelo tom cômico que a cena tinha dentro de uma problemática muito grande ali. Então realmente me levou para esse momento, principalmente quando a gente tem a cena do encontro, né, do Adam com a Laura. Mas a gente também vê que algumas tecnologias acabam se referenciando, como por exemplo Star Wars, e por ter todo esse contexto sci-fi também, eles acabam tendo algumas citações, como por exemplo De Volta para o Futuro. Mas aqui no filme eles têm uma questão de ficção científica um pouco mais simplificada, principalmente quando a gente fala sobre viagem no tempo, sobre encontrar com a sua própria versão, porque a gente vê até mesmo que eles trabalham com algumas dificuldades na fala, né, para explicar os conceitos, mas ainda assim não são coisas que interferem. Eles simplificam quando eles falam principalmente que é como se a sua existência fosse única. Então, no momento que você volta ali do universo, você basicamente esquece que viveu aquele momento, que é como se você tivesse um eco daquela experiência. Então, você não sabe ao certo que você passou por isso, te modifica um pouco, mas também acaba trazendo um pouquinho do conceito ali de volta para o futuro, como por exemplo, se você fizer uma modificação, a sua versão mais nova acaba morrendo nessa timeline, a sua versão do futuro existente, ela morre. Então tá conectado de certa forma, mas eu gostei que eles simplificaram bastante o conceito de sci-fi aqui no filme, até porque muito do filme, né, da mensagem do filme é sobre um grande ensinamento paternal no final das contas. A gente sabe que filmes de sci-fi sempre tem uma grande mensagem por trás, aqui não é diferente e eu acredito que pesa mais ainda. Mas não é só o elenco que é composto de celebridades, mas também a direção aí do filme, que é com o Shawn Levy. Pra quem não sabe, ele dirigiu muitos episódios de Stranger Things, ele tá até o talo envolvido no projeto. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada de Stranger Things, então os episódios que ele dirigiu acabam sendo um dos meus favoritos. Por exemplo, na terceira temporada, foi ele quem dirigiu a maioria dos episódios relacionados ao Billy, como por exemplo aquele episódio da salva-vidas que sumiu, também aquele episódio da sauna, que são episódios bem pesados, e ele também vai continuar nessa linha, né, de raciocínio e dirigir na quarta temporada o episódio que seria, em tradução, Querido Billy, né? Então ele é um diretor que eu particularmente gosto muito e é
bem surpreendente que justo um dos episódios que eu mais gosto aí, de uma forma geral, da temporada, da terceira, acaba sendo ele, né, que dirige. E assim, gente, o diretor do filme, ele é a base essencial, inclusive pra vir aqui e falar bem do filme, porque ele acaba sendo um grande gerente aí do projeto, né, porque vocês acham que o diretor só senta na cadeira e fica falando corta, ação e tudo mais? Não, ele é envolto inclusive no roteiro, na montagem, então é muito importante quando eu venho aqui e analiso o filme e vejo que tem um diretor tão prestigiado que eu gosto muito. E por que eu tô falando tanto do diretor e a importância dele para uma obra, principalmente num filme que eu gostei tanto do direcionamento da história, de como as cenas foram feitas? Porque a EBAC me convidou para falar sobre essa profissão que é o diretor audiovisual. Para quem não sabe, a EBAC é uma escola que tem diversos cursos e eles estão com uma promoção por causa do Dia do Consumidor que vale super a pena conferir. Então assim, é um momento para você colocar aquela carreira que você sempre sonhou em prática. Os cursos são profissionalizantes e reconhecidos internacionalmente. Tem muitos cursos na EBAC, mas logicamente, né, eu vou focar aqui no audiovisual, que também é muito abrangente. Por isso, eles me convidaram para falar sobre o diretor audiovisual e a importância dele. Como eu falei, né, o diretor, ele é responsável por todo o projeto. Só que como tudo no audiovisual que tem várias vertentes, na direção não é diferente, porque quando você se torna um diretor de audiovisual, você pode ser um diretor de publicidade, um diretor de TV, pode ser um diretor de cinema. E como eu falei, né, o diretor, apesar do projeto audiovisual ser colaborativo, a gente tem o diretor de fotografia, o diretor de arte, enfim, ainda assim o diretor é quem dá a forma, né, para o projeto. Então ele acaba se envolvendo em todas as vertentes aí. Então para você ser um diretor é muito importante você dominar todas as áreas do seu projeto. E esse curso de diretor audiovisual é um curso de 5 meses que você pode fazer online da sua casa. Então você vai nos seus horários, do jeito que você puder estudar. E com a Semana do Consumidor tem uns descontos, gente, maravilhosos. Tem curso que tá pela metade do preço, vale super a pena. E gente, eu falo isso porque eu fiz curso de cinema, muda muito a sua perspectiva das coisas, a sua visão das coisas, você passa a entender de forma mais aprofundada e conforme também você vai se envolvendo com a profissão, vai ganhando forma, você vai entendendo cada vez mais. E além de toda a promoção do Dia do Consumidor, também tem o meu cupom, que é Natália Kreuzer 100. Então assim, gente, é o momento, agora vai, para você tirar o projeto da profissão dos sonhos do papel. Como eu falei, também tem outros cursos, então vai lá no site ver, tem de animador 3D, tem de filmmaker, tem muitas profissões na área do audiovisual, de tecnologia, às vezes da carreira que você sempre sonhou e quis. O link tá aqui na descrição. E ainda sendo reconhecido lá fora, quem sabe um dia a gente não trabalha com Shawn Levy. E outra coisa que eu não posso deixar de falar antes de entrar na zona de spoilers é que, apesar do último momento ter mais efeitos visuais, ainda assim, de uma forma geral, eu gostei de como foi trabalhado no filme. Não achei nada muito gritante ou mal feito, até porque, como eu falei, né, o sci-fi, ele vem com o contexto da história, mas a mensagem principal, que é a humanização de tudo, né, é o que é realmente o forte do filme. E outro ator que eu não posso deixar de falar é sobre essa criança que interpreta o Adam mais novo. Gostei muito, porque se você perceber, ele tem um timing de piada muito parecido com o do Ryan Reynolds. Então você compra muito facilmente que de fato é a versão mais nova dele, porque a gente sabe que o Ryan Reynolds, ele faz personagens muito similares, né, ao longo dos filmes, muito em torno desse humor dele, que nem eu tinha falado em Alerta Vermelho, não importa, o Ryan Reynolds, ele é muito engraçado, então tem algumas coisas que são muito simples, piadas muito bobas, que acabam fazendo a gente rir, e eu consegui ver esse mesmo timing nessa criança, então eu achei sensacional de como eles trabalharam, mesmo que os personagens tenham diferenças entre sua versão mais nova e a sua versão adulta. Enfim, então, de uma forma geral, gente, o filme, ele é um filme que é muito gostosinho de assistir, foi um filme que eu terminei com um sentimento muito gostoso, tipo, que filme fofo, a mensagem é muito importante e é por isso que agora eu vou pra parte com spoilers, pra gente discutir, destrinchar essa mensagem e falar um pouquinho de algumas cenas específicas também. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o que é o Projeto Adam, né, porque a gente vê a relação dele com o pai e toda a criação da viagem no tempo que veio a partir dele, mas dentro de uma
carência que ele tinha desde a infância, porque ele trabalhava muito, então ele ficava muito sozinho, e aí é muito interessante porque ele também acabou criando aquele jogo que foi completamente essencial para o momento da missão. Então eu também gosto muito como o filme, ele trabalha com alguns elementos que vão ser utilizados em algum momento lá na frente. E quando a gente vê esse projeto, né, que ganha aí o nome Projeto Adam, no final das contas ele é um grande paralelo até para a mensagem final do filme, porque por mais que a gente esteja falando de carreira de primeiro momento, sobre ele ter sido o grande descobridor da viagem do tempo, ter o entendimento sobre ser pai e a importância de estar presente, se fazer presente, principalmente quando se tem conhecimento de uma tragédia, a gente tem esse projeto de vida que é o nosso filho, é o nosso legado. Então o filme ele te coloca, né, nessa posição, o que é o meu legado. Então tanto ali no projeto científico, que é um grande avanço, mas também sobre a constituição ali da família. E a gente vê muito dessa discussão entre os personagens, tanto da forma que o Adam tratava a mãe e não via o próprio luto da mãe, que também sofreu com a perda do marido, mas eu gosto principalmente da relação do Adam com ele mesmo, da sua versão mais velha com a sua versão mais nova. O filme às vezes faz umas brincadeirinhas, né, falando que ele deixou de ser inteligente quando ele ganhou músculos e tudo mais, mas é tudo para te puxar para você ver como às vezes ver a vida da perspectiva de uma criança traz a pureza das coisas. Então, em muitos momentos, quando a gente olha para nossa versão passada, a gente acaba aprendendo também e olhando também para as coisas que levou a gente para o caminho dele ser um adulto com muitas dificuldades, né? Ele fala sobre o sofrimento da vida dele, até o momento que ele teve algo bom de volta, que no caso foi a Laura, e depois perdeu ela. E a gente vê que conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando por certas situações que acumula certa raiva, que acumula certa experiência e que vai endurecendo a gente, deixando cicatrizes. Então é muito interessante ver essa relação da pureza dos olhos dele de criança e da vivência dele depois de alguns anos. E é por isso que eu falo, o filme, quando eu terminei, eu saí com um sentimento muito bom, de realmente é um filme fofo. Eu acredito que depois de um tempo ele pode se tornar um desses filmes que nem era da sessão da tarde, que dá um quentinho no coração, porque ele é um filme que usa da ficção científica, mas que discute muito mais essa questão humanitária dos personagens, que traz o nosso lado mais humano, principalmente quando a gente está falando de um filme que fala que grande parte da problemática veio da ganância. Então a gente acompanha, né, como que aconteceu a traição da Maya com o pai dele, e é muito interessante como o filme ele te conta essa história, né, meio que ao contrário. Então a gente começa ali em 2050 e depois retorna, mesmo que para um tempo errado, mesmo que ele tenha ido para 2018, ele acaba ali em 2022 e tenta ajeitar essa problemática. Então a versão mais nova dele, além de ser importante para toda essa missão para ele conseguir voar, porque ele tem essa desculpa, né, que não consegue porque ele tá ferido, então a tecnologia da nave não deixa com que ele faça a missão dele, ele precisa da sua versão mais nova. Mas isso tudo é só um grande paralelo, que ele precisa da versão mais nova para enxergar de uma forma mais suave a vida. Até mesmo a relação que ele tinha com ele mesmo, né? Sobre ele ser um perdedor, que apanhava, o bullying que ele sofria, ele não saber se defender. Eu gostei muito do paralelo dessas duas versões aí. E quando eu falo sobre olhar nos olhos de uma criança, da inocência da criança, a gente vê também como quando a gente é adulto, a gente vai esquecendo de algumas coisas, principalmente conforme a gente vai ficando calejado. A gente vê que a raiva consumiu muito ele, a culpa que ele sentia dos pais também, a culpa que ele sentia com a mãe, da forma que ele tratava, pela raiva que ele tinha. Mas quando a gente fala de ver dos olhos da inocência da criança, como por exemplo, né, um momento que ele fala, não, mas ok, eu ficava sozinho, mas o papai sempre chegava e jogava futebol comigo. E depois tem até a cena que estão jogando ali os três. Então o filme fala muito sobre passar um tempo bom com a sua família e questionar qual é a real importância da humanidade. E quando a gente fala sobre o projeto Adam, seja o científico, seja o filho dele, é o projeto de vida dele. Então é muito lindo como o filme ele faz esse paralelo, né, entre a ciência e a humanidade. E aí, né, o roteiro é um grande ganho sobre esse filme, muito mais do que os conceitos que são trabalhados em si.
Mas eu preciso dizer que teve só um momento que eu achei um pouco confuso, que foi no momento que a Maya de fato mata a Laura ali em 2022, porque a gente vê que o Adam consegue voar, ela até olha, mas ela fica ali pra matar, e depois começa a ter um momento de perseguição que pra mim ficou um pouco confuso, porque eu achei que eles tinham conseguido dar o pulo e ir pra 2018, só que não, a nave da Maya chegou muito rapidamente ali onde os Adams estavam, então eu demorei pra entender que eles ainda estavam em 2022, que ela tava tentando impedir com que ele fizesse esse pulo. Meio que foi uma cena que não tinha tanta necessidade ali, pra ser sincera, mas obviamente aquela cena de perseguição que é gostosa de assistir também. Até porque ela sabia que ele ia pra 2018, então ela podia só ter feito o pulo dela também, mas não vou mentir aqui também que eu gosto de uma boa cena de perseguição de nave, com muitos tiros, a cena ali dele desligando a nave também foi bem sensacional. É uma cena que me confunde um pouquinho, ela não tem tanta necessidade pra mensagem em si do filme, mas que também tá tudo certo, tá ali, gostei. E outro aspecto também é que, como eu falei, a parte de ficção científica, ela serve muito mais pra trazer essa viagem no tempo e trazer essa discussão importante do filme, mas eu sinto que em alguns momentos eles esquecem o próprio conceito que eles constroem ali no filme, né? Porque eles falam sobre não saber o que acontece no futuro, mas o próprio Adam chega e fala pra versão mais nova dele o que acontece. Tá certo que conforme a gente vai acompanhando o filme, né, eles falam sobre aquilo não importar mais, mas aí também traz a grande complementação da mensagem do filme, porque a gente fala muito sobre viver sobre regras, né? O próprio pai externaliza falando assim, não, mas você não pode me falar, isso vai contra a regra, e ele vai colocando cada vez mais regras, sendo que no final das contas, isso não vale mais, porque o grande objetivo deles é justamente acabar com essa criação da viagem no tempo. Então, mesmo que ele soubesse, por exemplo, como ele morreu, apesar dele ter o entendimento que ele morreu e por isso eles estão ali pedindo ajuda pra ele do passado, ainda assim não importa, porque não existiria essa possibilidade dessa viagem, então não haveria interferência. Então o próprio filme, né, mostra também como o próprio Adam, dentro das regras que o pai criou dentro do seu projeto, ele também vai perdendo isso, e é por isso que ele acaba ali falando tudo o que aconteceu na vida dele, e também para trazer esse ponto de vista humanitário aí do filme. E além de tudo isso, né, gostei muito da interação do Ryan Reynolds com a versão mais nova dele. Como eu falei, o timing do ator é muito perfeito, lembra muito as piadas do Ryan Reynolds, então é um trabalho incrível que eles fizeram em conjunto. O elenco, de uma forma geral, tem muita química. A Zoe Saldanha, mesmo que participe pouco ali, é uma personagem importante. Também gostei depois que o filme leva a gente para o momento que eles se conheceram e que também dá uma calmaria no coração de tipo, tudo ficou bem, mesmo que houvesse essa preocupação, é o destino deles, eles iam se conhecer. Então, assim, no final das contas, como eu falei, foi um filme que me deixou com um quentinho no coração. Eu assisti, eu falei, cara, que filme fofo, que filme legal, gostei muito. E como eu falei, né, apesar de ter sim suas piadas, foi uma grata surpresa também ver o Ryan Reynolds num papel mais sério. A gente tem um filme mais sério de uma forma geral. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Tiveram mais alguma coisa que vocês observaram? Teve alguma coisa que vocês se incomodaram? Eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, gente, não esquece de aproveitar a promoção do Dia do Consumidor do EBAC. Vale super a pena investir em você mesmo, investir na carreira que você tanto sonha. Eu recebo vários comentários aqui no canal de pessoas falando que queriam trabalhar na área. Por isso eu também gosto de trazer essas publis aqui, é publi muito do coração. Então se vocês tiverem essa oportunidade, não deixa de conferir os cursos e também aproveitar o cupom Natália Kreuzer 100, que dá mais desconto ainda. O link tá aqui na descrição. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!